Boa tarde, nós somos o Grupo 6, Suplementação de Leucina e BCAA. Os integrantes são Beatriz, João, Elizabeth, Isabelle, Guilherme e Regina. Bom, para que um atleta atinja sua melhor performance é necessário o treinamento adequado e alimentação balanceada, e existe a crença de que eles devem ingerir uma quantidade maior de proteínas para que estimule o crescimento, força muscular e a capacidade energética maior. Baseado nisso, a utilização de suplementos por parte de atletas vem aumentando, e os principais utilizados são BCAA e a leucina. BCAA é a sigla inglesa para aminoácidos de cadeia ramificada. São aminoácidos essenciais, sendo leucina, isoleucina e valina, que podem ser catabolizados dentro do músculo esquelético. Por isso, acredita-se que BCAA contribui para a produção de energia durante o exercício físico, bem como, especialmente a leucina, é requerida na síntese proteica. O BCAA é encontrado em carne, ovos, leite e peixe, e em alguns suplementos alimentares, como o whey protein. Se tratando da leucina, alguns estudos dizem que a suplementação desempenha um papel importante no processo de auxílio à sarcopenia, hipertrofia e recuperação muscular, principalmente, além de estimular a síntese proteica e a inibição da degradação via mecanismos envolvendo a proteína mTOR. Porém, os estudos sobre a relação de suplementação de leucina e síntese proteica ainda se colocam como inconsistentes ou não consensuais. Bom, então a revisão que a gente fez demonstrou alguns pontos positivos e negativos do uso desse suplemento. Então, o primeiro possível benefício do uso do BCA é o aumento da síntese proteica, que está muito mais relacionado com a leucina. E esse processo ocorre pela ativação da proteína mTOR, que é uma proteína muito associada com o aumento da síntese proteica. Outro ponto é a redução da proteólise, porque isso pode ser explicado porque dos 9 aminoácidos essenciais que existem, os 3 que constituem o BCA são os únicos que podem ser oxidados no interior do músculo esquelético. Então, em uma eventual necessidade de produção de energia pela oxidação de aminoácido, esses 3 aminoácidos acabam funcionando como uma espécie de blindagem de proteção aos tecidos do corpo, inclusive o tecido muscular. E um último ponto a ser ressaltado é o aumento de fibras brancas. Isso acaba sendo importante e benéfico, especialmente no processo de envelhecimento, porque um fenômeno característico desse processo de envelhecimento é a perda de fibras brancas. Então, o BCA pode ser benéfico para reduzir a perda de capacidade funcional que o envelhecimento provoca. E alguns pontos negativos são, né, o uso prolongado e excessivo da leucina. Um estudo mostrou que isso pode provocar resistência à insulina, e essa resistência à insulina acaba gerando hiperglicemia e, paradoxalmente, acaba diminuindo a capacidade de síntese proteica. Então, em excesso, pode ter um efeito reverso de um ponto positivo que o suplemento acaba gerando, que é a síntese proteica. E, por fim, é um suplemento muito inconsolidado, né? Não se sabe se ele é benéfico ou não. Então, se caso ele for nulo o efeito dele, acaba sendo um ponto negativo do ponto de vista financeiro, porque ao analisar a relação de custo-benefício, o consumo do suplemento acaba não valendo a pena. Bom, pessoal, em relação às vias metabólicas envolvidas, a leucina ativa e torna sensível à proteína mTOR, como mencionado anteriormente, uma proteína de ativação quinase e que está relacionada com a síntese proteica, pois ela estimula 3 proteínas regulatórias centrais nesse processo, portanto, 3 vias de ativação da síntese proteica. Uma primeira via de ativação de uma proteína conhecida como 4-EBP1, que a partir de alguns processos levará à formação de um complexo ribossomal chamado ELF4F, complexo necessário para a etapa da tradução do RNA mensageiro ao ribossomo para então realização da síntese proteica. A segunda via de ativação da proteína conhecida como ELF4G, que levará à ativação novamente desse complexo ribossomal ELF4F. E por último, a via de ativação numa proteína conhecida como P70S6K, que estimulará a iniciação da tradução, bem como a elongação da síntese proteica por diferentes mecanismos. Essa tabela representa a síntese dos principais resultados dos artigos mais recentes utilizados na revisão de bibliografia feita por Benini em 2019 para ponderar os efeitos da leucina. Todos os testes foram realizados através de exercício resistido, o que é relevante para o presente trabalho, pois é através desse tipo de treinamento que pode-se alcançar a hipertrofia com facilidade, objetivo de muitos atletas que utilizam a suplementação, bem como atenuar o processo de sarcopenia e melhorar o reparo de danos musculares, também efeito da leucina.
Ao observar os resultados, conclui-se que aparentemente o uso de leucina isolada não é tão eficaz para hipertrofia, mesmo que aprimore a reparação tecidual e aumente a força. Contudo, combinada com outros aminoácidos essenciais ou quando parte de uma proteína completa, como demonstrado por Venn em 2012, ou até mesmo com outros macronutrientes, como demonstrado por Moberg em 2016, ela pode ser mais decisiva para garantir o balanço proteico positivo. Essa outra tabela apresenta um resumo dos artigos mais recentes citados por Losch 2012 a respeito da suplementação de BCAA e seus efeitos no organismo. A partir dessa revisão, conclui-se que os efeitos do BCAA no metabolismo permanecem imprecisos, pois há relato tanto de efeitos ergogênicos, como em Matsumoto 2007, quanto de efeitos não ergogênicos, como em Yoshida 2008. Os estudos são muitas vezes controversos, o que pode ser justificado talvez pelas diferenças entre protocolos, modelos experimentais, quantidade de suplementação, tempo de fornecimento, se é crônico ou agudo, tipo e intensidade do exercício analisado. Então, frente aos resultados das pesquisas que a gente conseguiu analisar, ficou evidente que precisam ser feitos mais estudos acerca da suplementação tanto do BCAA quanto da leucina, mesmo a leucina mostrando alguns efeitos mais claros sobre a síntese proteica e sobre a redução da proteólise. Se a gente pensar em um indivíduo que faz um treinamento e o seu objetivo seja a hipertrofia muscular, alguns estudos apontam que a utilização da suplementação da leucina pode ser interessante, principalmente o seu potencial de síntese proteica e a redução da proteólise, que são dois fatores importantes para a construção do tecido muscular. Mas é muito importante a gente ressaltar, muito importante mesmo, que ainda precisam ser feitos mais estudos que apoiem essas hipóteses. Algumas curiosidades que achamos é que a associação entre o consumo de proteínas e desempenho físico ocorre há muitos anos. Um exemplo disso é o mito grego de Milo de Crotona. Era um lutador que viveu em meados de 500 a.C. e ele já tinha preocupação em ter uma dieta rica em proteínas, visto que na mitologia sua força era atribuída à ingestão excessiva de carne, que era por volta de 8,5 kg ao dia. Além disso, a leucina foi descoberta acidentalmente em 1819 por Proust, enquanto realizava experimentos de fermentação em relação aos sabores de tipos de queijo. Inicialmente ele a chamou de óxido de caseína, mas depois Braconot denominou como conhecemos agora, embasado na cor branca de seus cristais. Só no final do século XIX que outros cientistas conseguiram sintetizar este aminoácido em laboratório. E por último, existe um tipo de câncer de mama que sofre um efeito em que as moléculas de glicose são quebradas produzindo lactato. E quando este é exportado para fora das células, causa uma acidificação do meio extracelular, o que favorece a formação de metástase. O fato descoberto é que a leucina é capaz de alterar este metabolismo no tumor. O processo deixa de ser essencialmente glicolítico e passa a ser preferencialmente oxidativo. Aí, essa nova via energética leva à diminuição da produção do lactato e assim diminui a acidez do meio, reduzindo simultaneamente a formação de metástase. Então, o tumor ele não deixa de crescer, mas tem a sua agressividade e proliferação para os outros tecidos reduzido. Esse estudo, até o momento, foi realizado em ratos e reproduzido in vitro. Ainda está sendo testado com pessoas portadoras de cânceres agressivos e depois, dependendo dos resultados, vai poder aplicar para humanos e diferentes tipos de tumor. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e estamos abertos a tirar todas as dúvidas.